À medida que o tempo passa, o sistema mundano, as pessoas, elas não vão melhorar. Quem vai melhorar é quem assume um compromisso com Deus. Porque aí a pessoa vai melhorar porque ela quer agradar a Deus. Então, são as únicas pessoas, como diz a Bíblia, que vão de glória em glória, que vão crescendo em graça, que vão crescendo em conhecimento do Senhor. São aquelas que têm um compromisso com Deus. Quem não tem, não espere que essas pessoas melhorem. Elas vão piorar, porque é da natureza delas. Lembre-se que a gente está falando aqui de natureza de bicho. Há um versículo no livro de Provérbios que define muito o ser humano maligno, o ser humano mau, que não é como aqueles que têm aliança com Deus, compromisso com Deus e obediência a Deus. Tem um texto em Provérbios que diz assim: é melhor você encontrar com uma ursa que perdeu seus filhos do que você encontrar com um homem que não teme a Deus. O urso é um dos maiores predadores da natureza. Eles dizem que um tapa de um urso arranca a cabeça da pessoa. Porque eles calculam, isso é física, né? Um tapa, dependendo da intensidade desse tapa do urso, arranca a cabeça da pessoa. Veja a violência. Ele é naturalmente, aí a gente inclui ele nesses predadores que são cruéis, que são... O urso é cruel, o urso ele não tem pena não. O urso ele é perigosíssimo. Mas olha o que a Bíblia diz, que é melhor você encontrar, não é nem o urso, uma ursa. E uma ursa que perdeu os filhos, ela está estressadíssima, porque alguém roubou os filhos dela. Imagina, dobre aí, é a ursa com TPM. É o cão, o reino animal é muito engraçado. A gente fala do leão, é o rei e tal. Mas a bicha violenta é a leoa. O leão, ele não é tão violento quanto a leoa. Até porque quem caça é a leoa. Quem caça é ela. Ele é o bichão, fica lá só lustrando a juba. Só cuidando da juba, né? Ela é da natureza, é natureza. Aí por que Deus fez assim? Você aprende muito olhando para a natureza. Abrindo um parêntese, quando eu fui para Natal... Já faz uns anos isso, lá tem um aquário, que eles chamam de aquário, mas na verdade é um mini zoológico. Porque um aquário teria que só ter coisas de peixe, né? Mas eles têm outros bichos lá também. Aí tem tem um tubarãozão bem grandão, num tanque lá. E um monte de peixinho do lado dele. Aí, tubarão no meio de um monte de peixinho, e ele não come esses peixes nem nada. Ele disse, não, esse aqui é o tubarão lixa, passa a mão nele. Aí quando você passa a mão, é uma lixa. Ele não faz mal nenhum, porque a boca dele é horrível. Ele come por sucção. Ele fala assim, ó. Aí só cabe aqueles peixinhos bem pequenininhos. Aí os peixes humilham ele. Aí eu digo, meu Deus, você ser o tubarão lixa da natureza. Olha a ironia de Deus. Deus faz você um tubarão. Você vai ser um tubarão, mas lhe dá uma boca desse tamanho. Bullying. O bullying já veio da criação. Aí. Você nasceu... para ser zoado. Porque eu fiquei... Minha gente, isso aqui é uma resenha de Deus. Isso aqui é uma resenha gigantesca. Ele é gigantesco. Ele tem uma imponência. Mas a boquinha... Aí só acaba os peixinhos... Aí os peixes, olha... Os peixes ficam andando ao redor dele. Tipo assim, tu nem pode me comer. Uma humilhação. Aí outro era... Não sei o que, boxeador. Eu não lembro se era eu não estou lembrada agora se era um camarão. Sozinho. Num aquáriozinho desse tamanho, sozinho. Só ele, as pedras, a água. Aí o rapaz, o guia, né? Por que ele tá assim sozinho? Ele disse, vem aqui. Aí, e todo rachado o aquário, por causa do murro que ele dá. Ele disse, é porque ele não convive com ninguém. Gente, que lição. Ele não convive com ninguém. E ele tem as mãozinhas de boxe mesmo. Aí ele disse, olha, não pode. Aí tem até uma plaquinha que você não pode irritar ele. Aí o cara disse, vou só botar o dedo aqui. Quando ele bota assim, pá, 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 pá. O bicho é endemoniado. Aí ele disse, isso aqui, essa bichinha dele é blindada. Porque senão ele quebra. Aí eu disse, então é possível ele dar um murro. É possível. Ele bate, então você não pode irritar ele e ele não convive com ninguém. Ele mata qualquer um que entrar lá. Então, assim, a natureza tem muita coisa para ensinar. Por exemplo, isso era uma coisa que eu não sabia também. Que o cavalo marinho, a mulher engravida,
e troca a barriga. Ela pega a barriga, quando está grande a barriga, ela junta com o macho e a barriga descola. Não me pergunte como isso. Quando ela está assim, tipo assim, eu carreguei até os 6 meses, um exemplo, se ela fosse uma mulher. Aí assim, ela carregou até os 6 meses. Aí quando chega no 6º mês, ela chega, vem meu filho, agora é com você, quem vai ter é você. Aí ela encosta barriga com barriga e aí passa a barriga pro cara. Sabe o que acontece? Ele que tem e a maioria morre de parto. E ela plena e ele morre que não aguenta a dor. Gente! Então quer dizer, Deus fez tudo isso com um propósito. Então a gente olha para essa natureza, a gente precisa... Peraí, então Deus está dizendo que uma pessoa ruim é pior do que um dos maiores predadores, então eu tenho que entender, o mundo é mau. Por quê? Voltando aí, por que o título, Prudentes como as Serpentes? Porque a gente está precisando disso nos últimos dias. A gente está precisando ter mais prudência, porque a gente tem uma tendência de achar que todo mundo é como a gente. Isso é da nossa natureza de ovelha. Nossa natureza de ovelha tem uma coisinha chamada ingenuidade e a gente acha que todo mundo vai nos respeitar, vai nos honrar, vai cumprir a palavra que deu, prometeu alguma coisa, vai fazer. Então a gente não pode viver nesse mundo mal agindo como ovelha ingênua. A gente precisa ter essa prudência para que a gente saiba viver nesses ambientes. E assim a gente possa crescer, mesmo nesse sistema corrompido, que os planos de Deus para nós não sejam frustrados por causa da nossa imprudência. Então voltei para o texto. Jesus começa falando de uma realidade dura e difícil. Estou enviando vocês para um ambiente perigoso. Imagine você ouvir do seu líder: estou enviando você para o meio do seu maior predador. Estou enviando você para o meio do perigo. Estou enviando você para um lugar que pode gerar morte na sua vida. Mas o propósito de Jesus não era gerar medo. Até porque as ovelhas são guardadas pelo pastor. A ovelha não anda só. Então Jesus ali está dando uma lição. Vocês vão, mas eu estou com vocês. Deus está com vocês, existe um cuidado sobre a vida de vocês. A orientação de Jesus era um chamado à vigilância e prudência. Não é muito diferente dos nossos dias. Nós vivemos num mundo mau que jaz no maligno. O sistema mundano está corrompido e como servos de Deus, enquanto estivermos aqui, nós precisamos vigiar. Quando Jesus diz, eu estou enviando vocês para o meio de lobos, não é para você ter medo do lobo. É para você saber agir no meio do lobo. É para você saber como lidar com o lobo. É para você saber fugir do lobo. Porque sabe o que acontece? Qual é o problema da ingenuidade aí da ovelha? Ela se deixar levar pela armadilha que o lobo faz. Ela está no lugar errado, na hora errada. Ela não ter discernimento das coisas. Eu pesquisando umas imagens para colocar, e quando você coloca assim, ovelhas e lobos, o que mais vai aparecer no Google são imagens de aquele monte de ovelha e no meio, o lobo com a roupinha de ovelha. Tem um monte de imagem dessa. E Jesus usa esse termo. Jesus disse, muitos estão no meio, fingindo ser ovelha, mas na verdade, olha o que Jesus disse, por dentro são lobos devoradores. Então, a gente tem que entender por que Jesus está usando esse termo, para nos alertar, para a gente vigiar. Essa vigilância nossa, essa prudência nossa, ela tem que ser em todo o tempo. Nós vivemos uma época que se eu achar que tudo é normal, se eu achar que tudo que falam é para o meu bem, tudo que me oferecem é para me ajudar, eu vou quebrar a cara. Você não pode olhar para o que falam. Eu sempre digo isso, gente. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, não preste atenção no que as pessoas falam. Preste atenção no que está por trás da fala. Quais são os interesses por trás daquela fala. Em tudo, isso de uma forma geral, coisas que são ditas na sociedade e coisas que são ditas específicas para você. O que está por trás de uma crítica? O que está por trás de um insulto? O que está por trás de uma proposta? O que está por trás de uma oferta? Está entendendo? Não é só o que a pessoa fala. Quando alguém diz que você está bonito num dia que você não está, o que está por trás daquilo? O que está por trás de alguém que elogia você de uma forma estranha? Elogia você quando você, naquele dia, não era para você ser elogiado. Eu não sei se vocês estão entendendo, tipo, você não fez algo que foi tão, mas a pessoa elogia, tipo, para deixar você num nível de mediocridade.
e você acha que não, eu estou arrasando. O que é melhor, como a Bíblia diz? Os beijos do falso ou as feridas que a pessoa que é verdadeira, que é seu amigo, que é o seu bem, fazem? Quando eu preciso chamar alguém para repreender, e nós pastores, isso é um hábito, a gente chama a pessoa para repreender porque a gente quer que a pessoa cresça. A gente não vai falar publicamente. Se eu faço isso publicamente, eu estou querendo envergonhar. Mas quando eu chamo, eu digo, olha, isso aqui, assim, assim, estou querendo que você cresça. Como diz a história, né? Você faz o elogio público e você repreende no privado. Isso é uma das máximas da vida. Então, o que está por trás de cada elogio, de cada repreensão? O que está por trás de cada palavra? O que está por trás de cada proposta? Você não pode ir só nas palavras. Você tem que entender qual é o interesse por trás disso. O que está por trás de alguém que se aproxima de você e começa a tirar você do seu foco? O que está por trás disso? Quantas mulheres perdem o casamento? Quantos homens perdem o casamento? Porque começa a dar ouvidos a vozes de amigos. Os amigos. O que esses amigos querem, na verdade? Será que querem o bem dessa pessoa? E os filhos que começam a desobedecer os pais? Porque começam a ouvir outras vozes. Qual o interesse? Então a gente precisa entender que o mundo é mau e eu tenho que entender o que é que está por trás disso, para que eu saiba conviver.